Gêneros textuais. Você já viu que na tipologia textual, as categorias de texto possuem uma quantidade bem delimitada. Porém, os gêneros textuais são mais amplos, inclusive podem chegar a ser ilimitados, pois possuem uma função bem específica e mesmo sem pensar nisso, em qualquer forma de comunicação, seja falada ou escrita, nós escolhemos uma categoria de gênero textual para nos comunicar. Os gêneros textuais são caracterizados por possuir elementos linguísticos bem definidos. Assim, essas categorias são determinadas pela intenção comunicativa do texto, ou seja, a mensagem que se deseja transmitir. Por exemplo, se você tem a intenção de descrever a receita de um bolo, deve utilizar o gênero textual receita culinária, porque é esse gênero que tem a função comunicativa de descrever a maneira de cozinhar. Dentre os inúmeros gêneros textuais, vamos destacar 10 categorias: carta, também chamada de correspondência, piada ou anedota, fábula, paralenda, convite, notícia, história em quadrinhos, também conhecida como HQ, poema, propaganda ou publicidade e e-mail. Embora alguns acreditem que a carta tenha caído em desuso, muitas pessoas ainda fazem uso dela para se comunicar. A correspondência se subdivide em 3 tipos principais: correspondência comercial, oficial e pessoal. Porém, todos mantêm uma mesma característica. Devem ter um emissor, que é o remetente, aquele que está enviando a carta, e um receptor, o destinatário, aquele que irá receber a correspondência. A piada consiste em um gênero textual que possui uma estrutura curta, que geralmente narra determinada situação engraçada e por vezes inesperada, que tem por objetivo provocar risos no interlocutor. A fábula é muito utilizada como instrumento educacional, pois é um texto narrativo curto, onde os personagens geralmente são animais que pensam, falam e agem como seres humanos e que traz uma moral, ou seja, algum tipo de ensinamento no final. Por exemplo, na fábula A Raposa e o Corvo, a moral é: quem tudo quer, tudo perde. Paralenda é um gênero muito presente no universo infantil, composto por versos e estrofes curtos, que podem rimar ou não, geralmente bem-humorado e ritmado, com o intuito de facilitar a memorização. A paralenda também pode vir acompanhada de brincadeiras e movimentos corporais. Um gênero textual muito utilizado para eventos é o convite. Sua estrutura deve conter destinatário, as informações do evento, tais como o local e o horário, além do remetente. A intenção comunicativa do convite, como o próprio nome diz, é convidar, ou seja, estimular alguém para comparecer a um determinado evento, como aniversário ou casamento. A notícia é um gênero textual que tem a função de informar sobre um determinado fato ou acontecimento. Por isso, em geral, é produzida por meios de comunicação. Seus componentes são manchete, que é o título principal, imagem, que é um elemento não obrigatório que enfatiza a mensagem, lead, que é uma breve introdução, e o corpo da notícia, que traz os acontecimentos detalhados. História em quadrinhos é um gênero textual do tipo narrativo gráfico, que em geral tem a função de entretenimento. Ele consiste em histórias contadas em pequenos quadros, por meio do diálogo direto entre os personagens. A estrutura das histórias em quadrinhos é formada por ilustrações, balões de fala, pensamento e onomatopeias. Como exemplo, podemos citar os quadrinhos da Turma da Mônica, Mafalda e Capitão América. O poema consiste em um gênero textual do tipo expressivo, que tem por objetivo transmitir emoções. Ele é estruturado em forma de versos e estrofes, cuja função comunicativa é emocionar ou ainda externar pensamentos. O gênero textual propagandístico é um tipo textual injuntivo de persuasão, que tem a função de anunciar, seja um produto ou uma ideia, de forma que o interlocutor se interesse em consumir. Seus principais elementos são texto não verbal, título, texto publicitário, logotipo e slogan.
O e-mail é um gênero textual do tipo eletrônico, que em muitos casos substituiu o uso da carta escrita. O nome e-mail é a abreviação de Electronic Mail. Assim como a carta, ele precisa de um emissor e um receptor. Porém, em ambos interlocutores, em lugar do endereço físico, é preciso um endereço de e-mail. A estrutura de um e-mail é composta por destinatário, assunto, vocativo, corpo da mensagem, despedida e assinatura.